Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 2 da segunda série do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre os paradigmas, isso envolvendo sistemas e modelos para a explicação aí do nosso sistema solar, inclusive do próprio universo, como eles usavam anteriormente. Importante falar que para essa aula nós iremos utilizar comentários aí do artigo da Ana Lúcia Souto, do Khan Academy, e também um trabalho de ciência da natureza que está publicado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que você pode acessar para ter mais detalhes aí, ok? Mas a primeira noção que você tem que ter para entender esses modelos é que desde a astronomia antiga, e aí eu não vou falar muito dela, porque a gente vai falar hoje desse rompimento dos dois, de um sistema para outro, do sistema geocêntrico para o heliocêntrico, mas desde o princípio, lá na astronomia antiga, que a gente tem também grandes nomes como Aristóteles, Ptolomeu e outros, já tinha desde cedo essa ideia de que sim havia uma esfera celeste, ou que os corpos celestes tinham formato parecido com esfera, e que além dele também parecia ter um modelo esférico, que eles utilizavam para embasar as suas observações seria a própria observação, por exemplo, no mar, em que se observa um navio e que por algum momento ele some. Então dava a entender realmente que esse corpo, né, no caso a Terra, tinha um formato esférico e que a partir das observações para o próprio céu dava para entender o formato da esfera celeste. Então eles diziam que tinham um meio transparente ali e que as estrelas estavam fixadas de alguma forma naquela esfera transparente, e por isso que tinha o nome realmente esfera, né? Ou da própria abóboda. Já tinha também a noção do eclipse, porque já acontecia, então por meio de observações já se compreendia que acontecia esses fatos. Agora, a ideia mesmo era entender como que esses dois conceitos estariam nos sistemas e nos modelos, que era o geocêntrico e o heliocêntrico. Então vamos começar pelo mais antigo, que era foi proposto, principalmente defendido por Cláudio Ptolomeu. A gente traz ele como o maior nome, claro que teve outros, teve documentos, teve material que veio antes dele, publicações, por exemplo, o Hiparcos também já tinha material. Baseado nesses materiais e outras pesquisas, Cláudio Ptolomeu publicou o livro Almagestos, e aí ele traz artefatos matemáticos, trazia dados obtidos, e ele foi que consolidou mesmo esse sistema, chamado de sistema geocêntrico. Esse sistema geocêntrico, importante você entender, que seria o geo da Terra e cêntrico no centro do sistema ali. E bem lá no início, ele já tinha a ideia dos chamados epiciclos nesse sistema. Esse nome epiciclos eu explico para vocês um pouquinho mais à frente. Então, Cláudio Ptolomeu foi o último dos grandes sábios gregos, procurou sintetizar os trabalhos dos seus precursores, desenvolvendo também. Seu sistema foi dominante por 14 séculos, em considerável parte do mundo, e ficou mais de 1000 anos as ideias propostas por ele, e o que você tem que entender basicamente é o quê? Seria a Terra ali no centro do sistema, e que os planetas estavam orbitando a Terra em órbitas, nesse caso, circulares. Então, esse modelo aqui geocêntrico, eu já trago distribuído. Primeiro tinha Terra, já se compreendia que a Lua orbitava a Terra, então tem a órbita da Lua ali, e em linhas azuis tem, no caso, a órbita dos outros planetas. Se tu verificar, também é possível ver esses círculos verdes, que no caso esses círculos seriam os chamados epiciclos. O que seria isso? Ele percebeu que a maior parte do tempo os planetas iam para oeste, e quando chegava uma parte, ele voltava e depois seguia novamente o seu caminho, a sua trajetória ali. Ou seja, ele entendia que os planetas tinham esses epiciclos, que seriam essas voltas em algum momento na sua própria trajetória ali. Já era uma noção, por exemplo, de movimento retrógrado, que seria essa volta que ele fazia e depois continuava o seu movimento nas suas órbitas. Então, tinham, no caso, a Terra, tinha os outros planetas que estavam orbitando a Terra nesse sistema, e a partir daí a esfera celeste, que era o que eles podiam observar, que seria essa esfera transparente, e teria várias estrelas e outros objetos nessa esfera transparente. Em contrapartida, a gente tem um outro nome, que é o Copérnico, que ele vem combater ou discordar, digamos assim, é mais conveniente esse nome. Ele vem discordar do modelo que já então estava proposto,
defendido por Cláudio Ptolomeu e outros, e aí Nicolau Copérnico vai dizer que não era a Terra que estaria no centro do sistema, e sim o Sol. Eu falo centro porque o próprio nome ele vai chamar de heliocêntrico, essa palavra vem de centro, mas ele já dizia que estaria um pouco mais afastado do centro, que os outros planetas orbitavam sim o Sol, mas que não era bem no centro que ele estava um pouquinho deslocado. Então ele vai publicar um material, esse material chamava-se A Evolução das Órbitas e tratava principalmente dessa posição, que vai diferenciar principalmente essa posição ali trocada entre a Terra anteriormente, e agora o Nicolau Copérnico vai dizer que não era o Sol, a Terra e sim o Sol. O sistema é chamado de heliocêntrico. As órbitas permanecem em formatos circulares, ou seja, o caminho desenvolvido pelos planetas ainda era formato circular, como lá em Ptolomeu, e ele vai dizer que o centro do universo é perto do Sol, ou seja, ele entendia que sim, que os outros corpos, os outros planetas estavam orbitando em torno do Sol, mas ele estava um pouquinho mais afastado, e não necessariamente no centro do sistema. No caso, eles nem chamavam de sistema solar, no caso, para eles, era o próprio universo em si. Tinha poucos meios para fazer a observação, então a compreensão do modelo não necessariamente era além do próprio sistema solar, das galáxias e outros objetos. O bem interessante que o Copérnico vai trazer é que ele já acerta a posição dos planetas, essa distribuição dos planetas, diferentemente lá do Cláudio Ptolomeu, ele já trazia essa posição dos planetas bem organizadas e bem definidas corretamente. Então já tinha o Sol que estava um pouquinho deslocado do centro, e aí depois vinha Mercúrio, Vênus, a própria Terra, com a Lua orbitando ela, e os demais planetas finalizando para ele ali em Saturno. Então a gente tem como grande diferença entre o trabalho de Copérnico e Ptolomeu. Primeiro, Ptolomeu, do sistema geocêntrico, dizia que os ventos, as nuvens e os projéteis sopravam para o oeste. E aí Copérnico vai dizer que a Terra arrasta o envoltório atmosférico. Ptolomeu, a velocidade de rotação estilhaçaria a Terra. E o Copérnico dizia que a esfera celeste girava com velocidade maior, ou seja, além dos planetas estarem movimentando, a própria esfera celeste também estava se movimentando. Isso aí resolvia a questão das velocidades. Um era o sistema geocêntrico, no caso Ptolomeu e Copérnico, o sistema heliocêntrico. Para Ptolomeu, ele justificava como o homem sendo objeto da criação, e aí Copérnico vai dizer que Deus era o centro do universo, e Ptolomeu considerava as esferas como os centros deslocados da Terra, e o horizonte não mudava. Copérnico usou do mesmo argumento para afastar definitivamente a Terra do centro da Terra, ou seja, o argumento era o mesmo, porém ele dizia que não, a Terra não estava no centro, e sim o Sol, um pouco deslocado do centro. Então, esses foram os dois grandes nomes, apesar de ter vários outros cientistas. O mais interessante é que eles utilizam argumentos religiosos para justificar. Isso é importante de entender, porque a religião naquela época era muito forte, influenciava muito os pensadores, os filósofos, os pesquisadores, e essa era de total interesse da igreja a explicação desses modelos. Então eles utilizavam para justificar a importância do homem como uma criação de Deus. Então a igreja também tinha um papel fundamental nessas teorias. E aí vem Tycho Brahe. Tycho Brahe ele já tinha alguns instrumentos, faz algumas pesquisas a mais, eu não vou fixar tanto na ideia dele, mas o trabalho dele é muito importante porque é a partir do trabalho dele que vem Johannes Kepler. E Kepler ele vai trazer as leis de Kepler, né? No caso seriam leis da mecânica celeste, e ele traz a lei das órbitas, das áreas e dos períodos, que ele vai dizer que as órbitas dos planetas não eram mais circulares, e sim elípticas, ou seja, eram círculos um pouco achatados. Ele trazia ideias também para a área, pelo fato de estar mais deslocado. Então, os planetas teriam velocidades diferentes de acordo com a sua distância em relação ao Sol. Então, a velocidade mudava de acordo com a área. E se a velocidade mudava, claro que o período também muda. Ou seja, o tempo que ele leva para fazer aquela órbita também é diferente. Isso tinha a ver com a ideia de gravitação, que Newton vai falar mais na frente. Então, ele herdou o trabalho de Tycho Brahe e a partir daí publica essas leis que são bem importantes para o desenvolvimento da astronomia. E principalmente esse daqui
foi assim o chamado de pai da ciência moderna, e ele vem finalizar ou terminar de concretizar esse sistema, o sistema heliocêntrico, porque o Copérnico ele publicou, mas ele não conseguiu comprovar. Como já tinha a luneta, o Galileu ele não fez a luneta, mas ele pega essa luneta, aprimora, e digamos que é um telescópio simples, a primeira versão do telescópio, e a partir daí ele consegue fazer observações reais com seus instrumentos. Através dessa observação, ele realmente vai comprovar aí o sistema heliocêntrico, é por isso que ele vai ser condenado pela Inquisição. Ele vai ser julgado e condenado pela Igreja, justamente porque a Igreja apoiava o sistema geocêntrico. Ele vai ser condenado aí, mas seu trabalho é muito importante porque ele consegue comprovar. Até então, fazia-se análise, mas não tinha comprovação. A Galileu vem e comprova, e aí a gente tem imagens mais ou menos como que funcionou essa comprovação dele, que tinha a ver com a fase de Vênus. Ou seja, se tem a Terra e a Lua orbita a Terra, a Lua tem fases. Então ele pensou o quê? Se Vênus também estava orbitando o céu, ele poderia ter fases. E se ele tinha fases, era possível ver essas fases, ou seja, essas manchas causadas pelas sombras. Então ele faz observações com sua luneta aprimorada e a partir daí comprova-se então a posição, digamos assim, do Sol nos modelos. Eu trouxe uma questão para a gente praticar um pouquinho. Essa questão eu vou falar um pouco mais rápido, pelo fato de a gente ter pouco tempo, então muita atenção. Diz assim: na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito a uma atmosfera brilhante intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teria uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada, ou seja, vamos pensar o seguinte: a Terra tem seu movimento de rotação, além do de translação, que é em torno do Sol, ela tem seu movimento de rotação. E quando um material que está fora da atmosfera terrestre, que precisa entrar nessa atmosfera, é muito importante tanto a sua velocidade, pelo fato de ele entrar em atrito com a atmosfera, então o atrito pode gerar fogo, por exemplo, excessivo calor, vai aquecer bastante, mas uma coisa bem importante é a sua velocidade angular, ou seja, o ângulo em que ele vai entrar na atmosfera. Isso vai dizer muito. Então ele quer saber mais ou menos, de acordo com esse fato desse foguete que entrou na atmosfera da Terra, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação ao ponto de reentrada, ou seja, qual a observação que a gente faz em relação a essa velocidade. Então, a opção A seria igual à da Terra e no mesmo sentido, superior à da Terra e no mesmo sentido, inferior à da Terra e no sentido oposto, igual à da Terra e no sentido oposto, ou superior à da Terra e no sentido oposto. Tem duas coisas importantes: o sentido e a velocidade dele em relação à órbita. Então, no caso, seria superior da Terra e no sentido oposto. Então, só recapitulando a nossa aula de hoje, a gente falou do sistema geocêntrico e heliocêntrico, trazendo o nome de Ptolomeu e Copérnico, apesar de vários outros estudiosos terem influenciado no estabelecimento desses dois modelos. Eu espero que você tenha entendido. Acesse a plataforma Educ para ver outros conteúdos e eu te espero aqui na próxima. Até mais!